Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele faça com que vocês sejam a própria bênção. Ao invés de buscarem as bênçãos, vocês sejam a própria bênção. Isso é o que o Espírito Santo faz na gente. Quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, então nós somos a própria bênção. Então de nós flui o Espírito de Deus, flui a palavra de vida, flui a palavra que leva pessoas para a vida eterna. E o texto que nós temos hoje fala de pecado. E muito interessante que há dois tipos de pecados. Preste bem atenção. Há dois tipos de pecados. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, o homem que mais falou sobre o amor, ele fala também sobre a morte. Olha só, ele diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Orará e Deus lhe dará a vida. Há aqueles que não pecarem para a morte. Quer dizer, Deus dá a vida para aqueles cujo pecado não foi para a morte. Não pecaram para a morte. Agora, há pecado para a morte. Então, há o pecado que não gera a morte, porque é o pecado que é perdoável. Mas existe o pecado que é imperdoável. Então, é isso que ele quer dizer. Um que não gera a morte e o outro que gera a morte. Então ele diz assim: há pecado para a morte, E por esse pecado, não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado. E há pecado, ele repete, que não é para a morte. Então há o pecado para a morte e há o pecado que não é para a morte. Todos nós pecamos. De uma forma ou de outra, nós pecamos. Nós falamos sobre isso ontem, né? Falamos sobre aquele que não erra no seu falar, é perfeito varão. Mas quem que não erra? Todos erramos no nosso falar. Todos nós falhamos. Mas não é um pecado para a morte, porque nos arrependemos, achamos lugar para arrependimento e somos perdoados. Agora, quando há o pecado para a morte, é do tipo aquele pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa pecou e ela não se arrependeu, ela não quis se arrepender, ela acha que está certa, que o pecado dela não foi uma coisa assim tão absurda, mas quando a pessoa peca de forma que resiste ao Espírito Santo, quer dizer, diz não para o Espírito Santo, então essa pessoa ofende o Senhor, o Espírito Santo, e é óbvio que ela não tem perdão. Disse Jesus, não tem perdão nem aqui, nem no dia do julgamento, porque ela cometeu um pecado imperdoável, que foi pecar contra o Espírito Santo.
E o pecado contra o Espírito Santo é justamente a pessoa resistir à sua misericórdia, resistir à sua compaixão, resistir à sua orientação. Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. E se nós não nos convencemos do pecado, estamos pecando contra ele. Então, muitas pessoas que fazem, entre aspas, a obra de Deus, fazem-na por questão apenas de ciência ou para ganhar o seu pão nosso de cada dia. Mas são pessoas que cometeram pecados e não se arrependeram. Mesmo assim, essas pessoas saem por aí abrindo igrejas e pregando o Evangelho. Então, minha amiga e meu amigo, há o pecado que não é para a morte e há o pecado que é para a morte. Nós vemos isso em 1 João, capítulo 5 e versículo 6. Vou repetir o texto. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida, aqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Não digo, quer dizer, eu não aconselho que ore. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Medite nesse texto, minha amiga e meu amigo, porque de repente o Espírito Santo está falando com você, tem falado com você sobre um pecado escondido, e você tem conservado esse pecado, você tem fingido que é uma pessoa santa, mas você carrega dentro de si um pecado, uma mácula. O Espírito Santo falou já com você várias vezes, mas você não deu atenção. Se você não der atenção, se você ainda acha, digamos assim, poxa, realmente eu estou pecando, realmente o Espírito Santo está falando comigo, eu não estou certo. Isso é o Espírito Santo que está fazendo em você. Ele está te convencendo que você está vivendo no pecado. Então, se ele está convencendo, é porque há perdão para você. Agora, quando a pessoa insiste no pecado, o Espírito Santo fala uma vez, duas vezes, várias vezes, e a pessoa não se arrepende, ela não tem um mínimo de sentimento de revolta contra o seu pecado. Então é porque o pecado dela não tem oração, não tem perdão. Ela está já condenada. É assim que eu vejo esse texto. É assim que eu entendo esse texto. E é o que eu passo para vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.